Patrícia, vamos lá? Bora! Vamos lá, Zé. Então, eu queria Pronto para a dar tua palavra. boas-vindas ao grupo Planeta Vegetal. Desejo aí um ano de muito atividade, muito trabalho. O Lumen vai se consolidando. Nós tivemos agora a Márcia e a Ana ajudaram, a Camila. Tivemos aí uma surpresa de que já pediram para a gente relatório do ano passado e planejamento desse ano, que significa que institucionalmente, né, a gente deu trabalho, mas ficamos felizes, né? Nós estamos entrando na estrutura lá da fundação, vamos sair no relatório de 2024. Aliás, quando a gente fez o relatório, é impressionante a quantidade de eventos que aconteceram, reuniões dos grupos, e vamos em frente, né, gente? Tem muita coisa para fazer. A semana passada a gente começou o primeiro debate, pedi para a Camila depois mandar o link aí para quem não assistiu, foi muito bom, sobre informação, a Ana e a Márcia estavam lá presentes, sobre informação e democracia, eu ouvi de novo já o que foi falado. Infelizmente, o debate foi prejudicado porque a luz acabou. Nós estamos em São Paulo agora numa fase de luz, sem luz, com luz. E o debate seguiu no escuro, mas sem a gravação, infelizmente. Mas é isso, gente. Vamos seguir em frente aí com o nosso trabalho e boa sorte aí para o planeta vegetal que precisamos. Muito bem. Eu não sei o que aconteceu aqui, está com exibição de quem está falando. Eu acho que isso não é legal, isso. É preferível todo mundo se enxergar e tal. Então, vamos lá, vamos começar. Queria lembrar que nós vamos contribuir para essa mesa de debates. Em junho, a reunião do Planeta Vegetal para essa sessão de debates, que é semipresencial e tal, vai ser em junho e vai ser com gente do grupo de pesquisa. É isso, Rafa? Já pode falar? Sim, já Com, pode dar esse com indicativo. membros do grupo de pesquisa do professor Eduardo Neves, o arqueólogo e antropólogo que está trabalhando um, com uma nova visão do que teria sido a formação da floresta amazônica, né? Então, na verdade, não seria algo dado pela natureza, mas obtido a duras penas, seria um jardim mesmo, né? Então, vai ser, acho que, sensacional. Enquanto isso, vamos começar para ver o que seriam as nossas reuniões. Com a palavra, a professora Márcia. Microfone. O dedo tem que ir até lá. Bom, já falei oi para todo mundo, né? Já cumprimentei, já curti muito ver todos aqui. Então, a gente andou conversando sobre o que a gente pensa em fazer durante esse semestre, nessas 4 reuniões que a gente tem do grupo, onde essa é a primeira, né? Foi assim, e claro, conversando para pensar o que a gente vai fazer e discutir com o grupo aqui, né? E a gente espera ter sugestões para o desenvolvimento, etc. Né? Mais um pouco para iniciar a conversa, né? A primeira coisa foi que a gente fez uma reflexão do tanto do que a gente trabalhou no semestre passado, né, principalmente no segundo semestre, mas também envolvendo o primeiro semestre, e avançando, então, o que a gente quer fazer aqui. Primeiro, umas reflexões sobre que tipo de abordagem que a gente deu, né, partindo de uma planta, e agora a ideia é um pouco diferente, mas que tipo de abordagem que a gente deu para as discussões, né?
O que a gente foi pensando e discutindo, e o que guiou, acho que, as nossas discussões, né? E os temas que a gente foi tratando e tal, foi tipo, o que nós temos, pensando no planeta, né? O que nós temos, quer dizer, que situação que a gente está vivendo, né? O que nós queremos, né? Do planeta e para continuar, né, a ter um determinado tipo de vida, ou o que a gente tem que fazer para se adaptar e se modificar, né? Quer dizer, e daí pensar o que nós podemos esperar, né? Do que se tem agora e o que a gente pode fazer, né? Para mudar uma situação ou que não seja mais complicado. Quer dizer, depois que eu ouvi o Carlos Nobre dizendo, e ele que é um militante, né, nessa parte relacionada ao que está acontecendo, as questões climáticas, falando, foi muito mais rápido do que a gente imaginava, e alguém super crítico, né? Mas, enfim, o que nós podemos fazer, né? Se não com a mão na terra ou pondo em prática, né, vários procedimentos, no debate que a gente pode ter e como que a gente pode levar esse debate para outros campos, né? A gente está, inclusive, pensando em organizar alguns cursos de extensão, né, envolvendo pessoas não só da PUC, mas de fora também, né, de outras instituições, e certamente a gente gostaria que vários dos que estão aqui participassem, né, desse curso, mas logo mais a gente vai falar mais concretamente. Mas, enfim, a gente acabou agrupando, né, o tipo de conversa, o tipo de debate, que seria, assim, acho que em 3 eixos principais, né? Um deles, claro, se a gente está falando do planeta, estava cuidando, está pensando numa planta especificamente, né, num vegetal e tudo que envolve, claro que questões de agricultura e agronomia, né? Quer dizer, um tipo de ciência ou um conhecimento, ciência acadêmica, mas não só, né? Mas um conhecimento sobre como cuidar da terra, né? Como que fazer a terra produzir coisas que a gente precisa, né? Ou seja, a gente tratou de formas de pensar o vegetal, né? Já que nós estamos falando do vegetal, formas que envolvem grupos muito diferentes, né? Como que se faz, como que se obtém as várias maneiras, né? Não só aquela que a gente aprovaria de cara, né? Mas outras também que a gente tem que fazer a reflexão também sobre outros tipos que a gente não gostaria, mas como que se produz, e o que se pode fazer para modificar, né? Esse tipo de tratamento da terra e a obtenção dos vegetais. Então, acho que tem uma parte aí muito mais ligada à agricultura, à agronomia, os vários saberes e conhecimentos envolvidos. Tem um outro aspecto que a gente poderia dizer que é mais social e político, né? E que isso estaria relacionado com, por exemplo, mas não só, né? Quem usa a terra, né? Como é que se dá a posse da terra? Como é que se faz a distribuição, né? Dos vários tipos de vegetais, os tipos de plantio, etc., o trabalho, que tipo de vegetal, que tipo de planta, né, que se procura utilizar e assim por diante, né? Então, tem questões que são, aí juntando da primeira parte e essa segunda, questões relacionadas com agricultura e agronomia, né, o conhecimento de como cuidar da terra, passado e presente, e questões sociais e políticas, né, muito fortes, muito importantes. Acho que vai entrar de novo uma porcaria aqui que eu tenho que clicar, mas enfim, do telefone que fica chamando. E que não tem jeito, porque sai no computador que eu estou conectada, né? E aí, um terceiro ponto, que é super importante, né? É para onde vamos, né? E aí que está, eu acho que são discussões sobre, por exemplo, emergência climática, devastação, né? Questões relacionadas à alimentação e segurança alimentar, né?
E o que se pode fazer, né, para modificar a situação atual, né, que a gente vê da monocultura em grande parte, né, e que nem é utilizado no Brasil para alimentação, mas acaba sendo exportado, por exemplo, né, essas questões. Então, para onde que nós vamos? Tentar entender um pouco e tentar pensar nas soluções ou nas modificações que estão sendo propostas e etc. Né? Acho que são essas várias abordagens, né, talvez a gente pudesse usar esse termo, das questões que a gente tem trabalhado, né, eu acho que é um pouco um resumo de abordagem mesmo, né, do que nós fizemos até agora e que certamente vai guiar o que a gente deve fazer em continuidade, né, pensa fazer, e de propostas que os componentes desse grupo, né, os participantes, podem dar, e a gente quer muito isso. Né? Eu acho que é isso dessa parte inicial, né, Ana e Rafael, e acho que aí vem a parte do que a gente pensou que poderia fazer, né? Aí já em temas mais definidos, mais delimitados nesse semestre. Se alguém tiver alguma colocação, já agora, ou se vocês quiserem esperar que a gente brevemente coloque. O que eu vou dizer está mais ou menos explícito no e-mail, ou na mensagem que vocês receberam. Né? Depois de muito pensar, nós chegamos à conclusão que o milho foi bem escolhido porque, entre outras coisas, é um dos alimentos principais, né, dos alimentos principais para a humanidade, bom, para as Américas, sem dúvida, para o mundo desde o século XVI, né, trouxe alimento para quem morria de fome pela Europa fora, etc. Então, sem dúvida, por ser uma das plantações mais importantes do mundo, era algo que a gente precisava começar a visitar. Nós estamos pensando em fazer uma publicação multimeio, espero que os que participaram no semestre anterior possam até colaborar durante esse semestre, colocar as coisas do milho de 2024 numa publicação, que não seria só de texto, teria imagem, teria intercâmbio, por isso multimeio e tal. Para o pessoal que queira continuar pesquisando e para quem queira, de alguma maneira, entrar nessa perspectiva do planeta vegetal via o milho, que foi nossa primeira chamada, vamos dizer assim. Como segunda chamada, depois de refletir, nós chegamos à conclusão que poderia ser, e está aberto a discussão aqui para nós, o manejo da terra. Aprender um tanto sobre o manejo da terra. Como as diferentes perspectivas de trabalho com a terra te propõem esse manejo. Quanto da ciência moderna entra, quanto do conhecimento tradicional entra e tal. Para isso, teria que entrar até aquela parte que a gente nem morre de paixão, que é a monocultura, né? Acho que tem que entrar de alguma maneira, até para a gente ter o contraste. Pensamos em ter uma das nossas reuniões dedicadas a isso. Pode trazer até gente da Embrapa, ou alguém que vocês conheçam, que tem uma visão profunda, porém crítica, sei lá, para a gente escutar o que esse lado que tanto nos desagrada tem a dizer. Né? Aí nós pensamos numa outra sessão, né? numa outra reunião, que seria com a agroecologia, que nós tivemos um exemplo, uma das reuniões nossas foi sobre agroecologia, com o professor José Maria, né?
que tem ampla atuação nessa área, é aquele trabalho de manter a floresta em pé e, mesmo assim, aproveitar os espaços para fazer pequenas plantações, ou nem tão pequenas assim, acho que essa o Rajo conhece bem. Dessa vez, a gente gostaria que quem viesse falar fosse até, uma das pessoas fosse até o Rajo ou o professor José Maria, sei lá, mas falando propriamente de como se dá esse manejo da terra, nesse caso, bem especificamente, sem muito folclore em volta, para a gente entender melhor como isso é possível, sem derrubar a floresta e ao mesmo tempo, dando vez a outro tipo de plantações, etc. E um terceiro, e bem importante, que aí o Rafa acho que vai falar alguma coisa para nós, que seria sobre o manejo para os ribeirinhos, para os povos tradicionais, né, para os povos originários, etc., para a gente entender como, ao longo de séculos, né, na verdade, para alguns de milênios, essa terra foi sendo manejada, como se deu esse manejo da terra e como se deram as plantações. Ao lado disso, a gente gostaria de poder continuar com alguns vegetais em particular, aí com grupos até menores, com um dos pesquisadores, alguém que queira continuar com o milho, ou a Luma, como ela se manifestou com a Teca. Acho que a gente apoiaria com bibliografia ou com o que fosse possível. É essa a ideia geral que desembocou do trabalho do ano passado. Então, se alguém quiser dizer alguma coisa agora, ou vocês querem esperar que o Rafael dê a colocação dele, acho que pode ser? Rafa, fala e aí a gente abre para... Então, bom, gente, é bom estar aqui de novo com vocês. E eu vi esse relato do Zé inicial aí, de, enfim, dos efeitos disso, né, também dentro da estrutura institucional. É muito gratificante e legal ver esse movimento todo. Bom, não, sim, só retomando um pouco da fala da Ana nessa última sobre a monocultura, eu acho que é absolutamente importante, né, manter isso como uma espécie de... Porque é isso, né? À medida que a gente aprofunda isso, a gente percebe que não é só um manejo, né? Existe uma espinha dorsal teórica que organiza alguns manejos, né? E eu acho que é uma discussão interessante isso, né? Tem uma escritora indiana que é, inclusive, uma física quântica, enfim, mas que depois de um tempo enveredou para os estudos das sementes, né? A Vandana Shiva, ela chama a monocultura, ela eleva isso ao status de mais do que uma prática, é um pensamento, né? E aí ela faz esse jogo entre a prática e a prática, né, o cultivo da terra, e um certo pensamento social, né, que, enfim, que também viaja entre um pensamento que é mais monolítico e monocultural, que advoga uma certa unidade cultural o tempo todo, em contraposição a uma perspectiva mais plural, pluralista, que entende que vários pensamentos precisam coexistir ao mesmo tempo, né? Então, assim, é interessante essa cross-fertilização entre práticas, né, e práticas de manejo e pensamento social, né? E isso tem tudo a ver com o ponto que a Márcia e a Ana já levantaram aqui, relativamente ao contexto amazônico, né? Que é entender em que medida esse espaço
esse espaço geográfico foi construído historicamente, né? Ele foi construído historicamente, tinha-se um certo entendimento hegemônico do porquê que ele tinha uma biodiversidade tão pujante e tão patente, a despeito de assim, quase que em contradição a um solo que não é conhecidamente muito rico, então sempre se questionou essa aparente ambiguidade. E uma das chaves que se desenvolveram nos últimos anos, enfim, a partir de várias linhagens de pesquisa e investigação, é que, em grande medida, a grande parte da biodiversidade tem a ver com um certo trato com a terra e com as sementes, né, que historicamente foram movimentadas através do território, dentro de um contexto de uma civilização nômade, né, ou seja, que se movimentava em vários espaços a partir de um entendimento de clima, de onde é melhor estar localizado para poder, enfim, fazer determinados plantios. E a gente está falando, assim, de maneira geral, a gente fala indígenas ou populações ameríndias, mas a gente sabe que a diversidade, e aí é o ponto para voltar à contraposição à monocultura, que a diversidade linguística é muito grande também, né? Então, existe uma diversidade de povos, que a gente chama unificadamente de ameríndios, e que o mais interessante é que, quando essa turma se junta, arqueólogos, linguistas, antropólogos, etc. e tal, eles conseguem montar um mapa tão interessante que mostra que a diversidade, ou a chamada bio, e aí eu paro no bio, assim, para a gente entender o bio, diversidade, está diretamente relacionada à sociodiversidade. Então, bio e sócio, em termos de diversificação, estão totalmente correlacionados, né? Ou seja, algumas sementes associadas a alguns determinados troncos linguísticos, outros a outros troncos linguísticos, e aí, quando tu consegue colocar isso em um mapa, tu consegue ver que há uma relação direta entre a manutenção de uma certa diversidade de língua, portanto, de mundo, e um manejo da terra, né? Enfim, estou fazendo uma síntese brutal aqui de uma discussão bem ampla, mas que eu acho que mostra um pouco as diferentes camadas da nossa conversa, né? Que tem a ver com uma questão bem, digamos, corriqueira, que é o trato com a terra, que é o manejo, como as professoras colocaram, como sendo um aspecto, digamos, mais mundano, mais prático ali do dia a dia, mas que, se a gente for pressionar em termos teóricos, em termos, né, científicos, a gente vai ver que isso está fundamentado em uma série de camadas cosmológicas, uma série de camadas que tem a ver com a própria concepção sobre o que deve ser plantado, aonde deve ser plantado, como deve ser plantado, para que propósito, né? Para que propósito, relações de poder, né? Quer dizer, a monocultura tem muito a ver com um Estado também que define quais as culturas que serão cultivadas para que o país, enfim, né? E aí mete uma soja, né, porque isso tem um valor econômico de venda para porcos na Índia, enfim, desculpa, na China, né, mas que acaba suprimindo uma série de outras formas de compreensão do que é o manejo da terra, e formas essas que são, inclusive, mais antigas do que o próprio Estado, né? Assim, como a Ana falou, são milenares até. Então, acho que são temas e questões muito, muito ricas e provocadoras, né, que eu acho que mexe muito com
o nosso autoentendimento relativo a todas essas questões, e que eu acho que se conecta muito bem com essas dimensões que a Ana e a Márcia colocaram anteriormente, e que, enfim, eu espero que a gente consiga avançar um pouco nessas conversas, nessas reflexões ao longo do ano. Acho que é isso, por enquanto, da minha parte. Bom, gente, está aberta a discussão, para que vocês coloquem o que vocês acham dessa ideia. Isso para e passo com pesquisas também mais específicas, como a gente já comentou, porque nós vamos criar uma plataforma para o Lumen. Plataforma essa que vai ter lugar para publicações, vai ter lugar para complementos das reuniões, de cursos, do que for. Quer dizer, nesse semestre a gente deve criar essa plataforma, espero. E então as contribuições da gente serão bem importantes. Apesar do grupo pequeno que tem se reunido, esse grupo de pesquisa tem despertado muita atenção. Então, acho que a gente pode atrair pessoas bem interessantes e tal, e dar continuidade de uma forma muito especial para o momento que a gente está vivendo. Acho que também, além das discussões, se vocês concordarem com os temas que a gente está querendo propor, ver quem vocês gostariam de sugerir para as próximas reuniões. Algum de vocês e mais alguém que queira contribuir, etc., vamos em frente. E, especificamente, pesquisas, por exemplo, a Luma está doida para começar a pesquisar um tanto sobre a madeira teca, né? que tanto sucesso faz no Brasil e é uma das poucas madeiras que a gente não tem aqui. Né? Das madeiras nobres, acho que a teca é uma das que a gente não tem aqui. Que essa pessoa que queira continuar essa pesquisa, que tipo de apoio a gente pode dar, etc., etc. Então, vamos lá. Abertos os microfones para o pessoal ir falando com a gente. Vamos lá. Ninguém? Só um detalhe em relação à teca, Oi. é que é uma madeira que tem um valor agregado elevado, principalmente porque ela é utilizada na indústria náutica. Ela tem uma resistência à umidade, à chuva, e ela é cultivada no Brasil, sim, por plano de manejo, no Mato Grosso. Mas ela não é originária do Brasil, ela é da Ásia. E realmente, na temática do plano de manejo, poderia haver alguma relação, de repente, com milho. Eu só não teria esse conhecimento, mas que a teca poderia ser utilizada. E a compensação ambiental da teca ter por base algo relacionado à cultura do milho, alguma coisa tipo, eu vejo a possibilidade. Então, mas não precisa ser totalmente específico, Érico. Obrigado pela contribuição. Foi ótimo. Mas não precisa ser específico. Eu acho que o específico pode ficar com cada um de nós ou alguns de nós e tal. A ideia é, em geral, para as reuniões, o manejo, para 3 diferentes grupos, para a gente saber como é que o pessoal lida com a terra. Né? Terra para quem, por quê e etc. Como se dá esse manejo da terra? Claro que quem quiser trabalhar com algum vegetal especificamente, bem-vindo também. Luma? Espera aí. O Raj, diga, Raj. À medida que eu fui ouvindo, né, a Ana falar, depois da Márcia,
Rafael complementar, então, essa ideia, né, e essa proposta que vocês estão lançando o semestre, quem sabe talvez o ano inteiro, né? Vamos ver como é que a coisa anda. Meus olhinhos saíram, começaram a brilhar. Na verdade, tem praticamente tudo a ver com toda a minha formação, né, que eu faço hoje, inclusive, e sem dúvida, assim, eu acho que talvez seja uma das formas, na verdade, uma mudança que deva haver, né, na sociedade em relação a produzir alimento, né? Eu acho importante, como o Rafael disse, e a Márcia também, em relação a gente tem que saber exatamente o que é a monocultura, não adianta simplesmente ficar pregando que sou contra, sem saber, né, o fundo da questão, né? Mas esse tipo de mudança que eu falo, né, de passar a produzir alimentos mais saudáveis dentro de uma ideia, né, ou uma filosofia, até mesmo falar, de harmonia com o meio ambiente, né, que seriam um dos exemplos as agroflorestas, né, que na verdade existem tantas outras possibilidades, mas a agrofloresta, sem dúvida, é a que mais vem se destacando, né, ultimamente. Eu acho que por aí seria um pouco da solução, né, ou um início de tentativa de modificação de todo esse paradigma todo que a gente vive hoje, né, dos problemas, que a gente pensa assim, ó, está tendo mudanças climáticas, né, e se fala, e o que de concreto está sendo feito? Praticamente nada, se a gente for pensar, né? Os encontros que tem já há muito tempo, há décadas, na verdade, e que estabelecem diretrizes, estabelecem prazos, esses prazos eles vão expirando, e a coisa vai mais ou menos acontecendo de forma quase que igual, assim, há algum tempo atrás, né? Eu lembro, assim, que acho que foi o Rafael que falou no início, né, que ele citou um cara que diz que está sendo, que já se esperava, mas que está sendo muito mais rápido do que a gente imaginava, né? Essas mudanças e tudo mais, essa necessidade de a gente se adaptar a uma nova situação climática, seja na produção de alimentos, enfim, né? É uma coisa que eu lembro quando eu estava na faculdade, ali, vamos botar a década de 80, e se falava muito nessa questão, né? Da questão do aquecimento global e tarará, não talvez tanto quanto hoje, mas se falava. E, de repente, essa semana, né, acho que foi no Fantástico, eu vi os caras falando dos corais, que teve aqui no Brasil, uma quantidade na costa nordestina, não sei, não me lembro exatamente aonde, que praticamente 95, 96% das espécies de corais já morreram, já desapareceram. Só está lá a carcassinha dele, né? Mas o bichinho já não está mais ali. E que daí sobrevivem ainda algumas poucas espécies que são um pouquinho mais resistentes, né? Então, assim, pensar coisas que se falava há algumas décadas atrás e que hoje, e já vem, na verdade, acontecendo, está se concretizando. Então, a gente ficar falando assim, ó, vai haver um aquecimento global, está tendo um aquecimento global, o oceano vai aumentar por causa do derretimento das... Gente, já está acontecendo isso. Então, uma das coisas que eu adorei o tema todo, eu acho que eu sou um apoiador, que a gente mantenha, mas uma coisa que daí eu gostei, eu acho que foi a Ana que falou da questão da plataforma, né, do SEST, que o Lumen vai criar. Porque desde o início da fala começou a me vir à cabeça assim, tudo bem, nós somos aqui um grupo de 10, 11, né, enfim, mas não podemos deixar ficar esse debate aqui, só com a gente, né? A princípio, todos nós somos pessoas esclarecidas, temos essa ideia, né, desse todo, mas como resolver
é jogar essas informações para a maior quantidade de pessoas possível. Mas mostrando, né? Seja como for, enfim, com dados mais concretos e tudo mais. Eu faço parte de grupos, né, de produtores agroflorestais, então eu estou muito inserido nesse meio. E as pessoas, daí existe não só um ideal, mas existe uma forma de pensar muito semelhante entre as pessoas nesse quesito aí, né, nessa questão do produzir alimento, né? E mesmo assim, a gente vê coisas, né, que tu fica meio boquiaberto quando tu ouve. Só vou dar um exemplo, assim, num grupo grande que tem, né, dos vários GTs que a Ecovida criou, tem um que é a agrofloresta. E daí uma pessoa se manifestou esses dias dizendo que queria derrubar uma floresta para fazer uma produção agroflorestal. E, de repente, eu comecei a ver que as pessoas estavam, não, faz assim, faz assado, faz... E daí eu disse, não, só um pouquinho, pessoal. Vocês estão se dando conta do que vocês estão falando? Então, vejam, eu só estou dando esse exemplo para mostrar assim, ó, mesmo pessoas que estão trabalhando com isso, que isso talvez faça parte da vida delas, de repente tem uma concepção muito, muito fechada em relação a essas questões, né? Mas, enfim, só para concluir, então, assim, eu adorei todas as ideias e propostas que surgiram, né? E vou estar aí, vou estar presente, né? E tentar ajudar no que for possível. Ótimo. Então, você gostaria de contribuir com essa parte de agrofloresta, etc., e falar com a gente sobre o manejo, etc. e tal, para a gente, inclusive, o que você falou, uma vez a plataforma lançada, que possa sair para o mundo esse tipo de ideia. Também gostaria de pedir, Raj, porque eu sei que você conhece o outro lado da moeda. Se você tiver alguém para sugerir da parte do agronegócio, da parte, sei lá, que seja da Embrapa, que eu acho que alguém já me disse que eles não são nada light mesmo, mas comparativamente à Associação de Produtores, não sei, do Mato Grosso, sei lá o quê, talvez eles sejam melhor, mais audíveis, vamos dizer, né? Melhor de ver. Então, se tiver alguém que você quiser propor para falar com a gente e tal, porque essas nossas sessões normalmente são 1 hora e meia no máximo, dividir o tempo, né? Acho que, por exemplo, a parte de agrofloresta, você e o professor José Maria, seria isso, Márcia? Alguma coisa assim? Poderia ser. Nós já fiz algum contato com ele e ele estaria disponível para o mês de maio, na reunião de maio. E aí, se quiser dividir com ele, ou se quiser falar alguma coisa antes, depende de como a gente se organizar, né? Para poder combinar, para que seja essa 1 hora e meia uma coisa super produtiva, que a gente possa levar com exemplos, etc., etc., para um trabalho mais aprofundado do grupo como um todo, acho. E aí, sugestões para o pessoal do agronegócio mesmo. Seria esses 2 temas numa reunião daí. Até não, para 2 reuniões, acho. 2 reuniões, tá. Uma falando sobre o agro e outra... Uma do agronegócio e a outra da agrofloresta. Então, né? no caso E uma terceira que seria sobre a Amazônia e o manejo para os povos originários, os povos indígenas, etc. E o Rafa estaria, mas também aberto a contribuições. E o trabalho aí
entre nós para vegetais específicos, que também é para produzir material para pôr na plataforma. Viu, Luma? Luma e Érico, já vi que os dois aí estão meio apaixonados por alguma coisa. Quem sabe a Ione contribui com a parte química, Ione? Não sei. Uai. De qualquer maneira, vou ouvindo, estou achando maravilhoso. Vocês falaram em monocultura e eu não sei se vocês leram um artigo da revista da FAPESP sobre a monocultura na Amazônia mesmo. É isso que eu não sei se é o arqueólogo que vai falar, que o Rafa falou que vai falar sobre monocultura, sobre a Amazônia, sobre a origem da Amazônia, né? Rafa, mas aí é sobre a biodiversidade da Amazônia. É biodiversidade. Tem que ver o nome, assim, pode ser que seja ele, mas tem outras pessoas também já que estão, né, um pouco. Mas vocês viram lá foto da... Mas eu vi que saíram algumas coisas na monocultura de milho, né? Inclusive. Que eles coisa devastaram mais uma parte isso. enorme. Eu acho que essa contraposição é bem interessante, quer dizer, os povos indígenas passaram milênios plantando um jardim e aí vem o agro derrubar tudo para alimentar porcos. Não é uma boa chamada, é uma boa manchete. Mas diga, Rafa. Não, é uma boa manchete, Ana, que você fez agora. Assim. Acho que é algo para a gente se aprofundar e até publicar na nossa futura plataforma, acho. Né? Colocar os dois lados, trazer o pessoal que o grupo da pesquisa FAPESP andou entrevistando, né? Para a gente entender melhor o que é isso que está acontecendo, né? Que é como o Raj falou, na nossa época de escola, a gente já ouvia falar, mas, como diz o Carlos Nobre, a Márcia colocou, que é um dos mais ferrenhos defensores de que se detenha essa loucura que está acontecendo, está sendo mais rápido do que eles mesmos previam. E a turma dizia que eles eram terroristas, que eles estavam fazendo terror. Na verdade... Para ter uma ideia, ele disse que o que se esperava para 2050 vai acontecer em 2030. Amanhã, né? Está aí, do lado. E a gente aqui para ver, né? Isso é que deixa a cabeça mais pirada ainda, né? Enfim. Olha, Luma, olha o que você despertou com a tua teca, já viu? Eu estava pesquisando mesmo, até vi aqui a tal da Alice, que é Acesso Livre à Informação Científica da Embrapa, sobre a madeira teca. Aí estava pesquisando quais são os estados, aí já vi que o Brasil é o maior produtor da América do Sul, já estou dando uma olhada aqui para ver essa espécie, para dar uma olhada nela. Então, acho que é assim, o Érico, pelo jeito, também conhece bem, né? Não por acaso, né, Luma? É uma madeira usada em construção naval, né? Não por acaso caiu na mão de vocês, né? Um casal que por tantos anos teve embarcado, né? Então, gente, qual outra sugestão que vocês têm? Vamos lá, vamos conversar. Olha, está a mãozinha levantada da Vera Cecília. Vamos lá, Vera. Oi. Eu concordo com tudo que vocês estão falando, apenas eu acho que poderia enriquecer
esse debate a questão do que acaba, digamos, desculpando, ancorando a questão da monocultura e toda uma indústria horrorosa em termos de alimentação, que é a questão de dirimir a fome. Então, eu acho que esse pano de fundo deveria, de alguma maneira, que eu não sei qual, entrar. Posso fazer um comentário, né? Acho que é bem interessante, Vera, o que você está colocando, né? E acho que no tipo de discussão ou que a gente deve fazer no grupo, ou trazer pessoas para conversar, né? Acho que isso tem que ser colocado, bem colocado, né? Por exemplo, o milho, né? Que o Brasil produz em imensa quantidade, né? E claro que em áreas de monocultura. Voltando ao milho, desculpe, mas é um exemplo, né? É importante. O milho, 70% é exportado. Isso dos dados dos últimos censos do IBGE, né? Então, 70% ou mais é exportado, mas não é para alimento. É para sim, não é para alimento humano, né? A fome humana, né? Mas para a criação de animais e etc. Né? Isso, eu acho que você tem toda a razão. Animais que depois estarão alimentando os seres humanos. Tá certo, mas eu acho que você tem toda a razão, é isso mesmo, mas que tem que ser bem colocado, né? Bem claramente, porque quando fala de agricultura familiar, por exemplo, eu estou falando de coisas que eu pensava alguns meses atrás e fui vendo, lendo algumas coisas, vendo inclusive os dados do IBGE e análise dos dados do censo do IBGE, dos últimos. A agricultura familiar, né? Isso que ele fala, o pequeno agricultor, é o que acaba alimentando, em grande parte, os brasileiros. Não é a monocultura, alimento diretamente, né? Isso que eu estou colocando. Concordo inteiramente com você a esse respeito. É uma questão de distribuição, vícios econômicos, acabei de inventar essa expressão, mas o pano de fundo de muitas das coisas errôneas que estão acontecendo da indústria alimentar tem a ver, pelo menos vamos resolver a fome, só que está matando aos poucos a população, né? É isso aí. São questões que tem que discutir mesmo, é isso, você tem toda a razão. Eu acho que, inclusive, quando o José Maria veio falar sobre agrofloresta, agroambientalismo, agroecologia, ele já colocou isso, ele falou, é falsa Ele essa tocou premissa. Um pouco nisso, foi. Esse é um debate bem vencido com o pessoal que trabalha na agroecologia, né? A agroecologia, o pessoal do MST, né? Tipo, tem um pessoal que já avançou bastante essa reflexão. Mas a Vera tem razão no sentido de que, assim, ainda é um conhecimento concentrado secreto em algumas ilhas, né? Meio que não está muito divulgado e na prática, o que a gente vê é o lobby acontecendo a partir de um determinado entendimento, né? Um mau entendimento. E a gente sabe que assim a conexão entre política e economia aqui é absurda, né? Quer dizer, tem uma bancada do agro que convence, né, determinadas instâncias do governo federal a tomar determinadas decisões, que são cálculos econômicos, que nada tem a ver com essa discussão que a gente está tendo agora. O que mostra um pouco, assim, um pouco dessa engrenagem sistêmica que a gente está tentando mexer aqui, né? E o Raj falou sobre, isso, nada está muito sendo feito, mas acho que tem um ponto também, que eu acho que é um exercício interessante desse grupo, que é mostrar a complexidade desse fazer alguma coisa, né? Quer dizer, fazer alguma coisa implica conhecer, enfim, aí a velha máxima, né, do conhecimento, entender as engrenagens e ter algum poder de manobra nisso, né? Então, são duas instâncias muito altamente complexas, né? Então, enfim, isso só mostra um pouco a dimensão desse trabalho, né? Enfim, dessa conversa.
para começar, como você disse, entender, né? Entender, comecei entendendo. Esse grupo se propõe a isso, entender e divulgar, né? Então, o grupo parece pequeno, mas eu acho que é forte na possibilidade de entendimento e forte na possibilidade de divulgação, né? Uhum. Através da plataforma será muito mais. Quem lê como nós a pesquisa FAPESP está sabendo de coisas que 99% da população não sabe, né? Nem da Amazônia como jardim, nem da Amazônia devastada, né? Para a plantação de milho e soja, né? E aí a gente tem que trazer com fundamento, com uma discussão bem feita, né? Falando com o outro lado também, ouvindo esse outro lado para ver qual é a desculpa, que provavelmente é a desculpa que a Vera Cecília trouxe aqui para a gente, é a desculpa, estamos alimentando o mundo. Tá bom, então você precisa destruir o mundo para alimentar o mundo. É problemático isso, né? Vamos ver o que mais você tem além desse argumento, né? Provavelmente algum eles devem ter, e a gente tem que estar pronto para ouvir e para debater, para depois tornar isso público, dentro de uma plataforma que, pelo menos, para fora do meio acadêmico, deve ir um tanto. Esse é o nosso propósito. O Lumen não quer ficar dentro das paredes da universidade, onde todos nós estamos de uma maneira ou de outra, né? A ideia é colocar para fora desses muros coisa que a gente está debatendo aqui dentro e trocando, porque olha a diversidade desse grupo, né? Tem gente para todo gosto aqui. Então, acho que é assim, pegar algumas dessas temáticas e, ao mesmo tempo, acompanhar com algo específico. Então, é a teca, é o milho, são plantas medicinais, sei lá o quê. A plataforma pode ser nutrida de milhões de coisas, gente. E a gente pode divulgar isso com muita força. Não tem nada por aí que se pareça com o que a gente está querendo fazer aqui. E com a diversidade de posições e de cabeças que nós temos aqui. É isso. Então, desculpa, talvez, Ana, só mais um ponto que eu acho que é importante ser pensado, não só talvez nesse grupo, mas no Lumen como um todo, tipo, em outras linhas, que é esse tema que a gente está falando de comunicação, né? E, enfim, e vocês são, enfim, sabem melhor do que eu e antes de mim que comunicação é um aspecto tão complexo, né? Parece dado Fácil, e né? simples, mas não é, né? E talvez, então, enfim, lançar um pouco esse desafio de também, assim, encontrar, talvez, pessoas que estejam disponíveis, de alguma forma, a pensar esse processo de comunicação também, né? Porque, enfim, vocês sabem, não é só colocar lá na rede, né? Tem toda uma teoria do receptor, enfim, né? Não vou entrar aqui nos detalhes, mas sabe que tem toda uma complexidade de ecologia de comunicação, para onde que vai, qual que é o objetivo, quem vai, né? Que é preciso ser pensada. E não basta pegar um jovenzinho que sabe mexer com Insta, não. É preciso alguém que, de alguma forma, assim, idealmente, seria o mesmo um comunicador de ciência, idealmente, né? Então, tem até um curso especificamente para isso, enfim, idealmente falando, né? Alguém ou pessoas que pudessem, de alguma forma, ajudar a pensar essa transposição, né? Quer dizer, porque a gente aqui tem um time muito bem munido de capacidades teóricas e reflexivas para esmiuçar esses tópicos, né? Mas a gente, até onde me parece, a nossa capacidade desse tipo de comunicação que requer uma habilidade específica, eu acho que precisa um pouco também. Então, só pontuar assim um pouco dessa necessidade
acho que nossa, mas talvez do grupo todo, e para que todos fiquem com as antenas abertas, de repente achar alguém interessado que queira participar, entrar, pensar junto, isso seria interessante trazer para perto, né? Enfim, tem alguns alunos que, inclusive, já passaram pelo programa, né, que, enfim, que vem um pouco dessa área, não, até onde hoje eu consigo perceber, não estão envolvidos agora, mas acho que é uma habilidade absolutamente central também para essa empreitada, né? Concordo plenamente, Rafa. Estamos abertos aqui. A gente já fez contato, eles queriam criar, é o pessoal da pesquisa FAPESP, aliás, né? São jornalistas de lá, né, que fizeram doutorado e tal com a gente. Eles queriam criar um grupo que fosse interface entre os outros 6 grupos. Aliás, está sendo criado um grupo agora para humanidades médicas, ou humanidades da saúde, que deve começar agora em abril, que era um dos ramos das humanidades para ciência e tecnologia, né? Que é a origem do Lumen, né? Mas eu concordo com você, acho que tem que chamar o pessoal, em vez de ficar esperando um grupo, eu acho que eles podem ir interagindo com os grupos que já existem, para depois até pensar se precisa de um grupo deles, ou sei lá o quê, né? Concordo, eu acho que não pode ser ao léu, não é mais uma plataforma, uma plataforma a mais. Essa tem que ser uma plataforma que faça a diferença. Para isso, a gente precisa munir essa plataforma de muita coisa boa. Será bem importante. Acho que esses nossos debates, encontros, participação na sessão de debates em junho, que deve ser e tal, vai ser muito importante. E a produção, enquanto isso, de materiais, gente. Vamos produzir material, vamos produzir pesquisa, vamos produzir trabalho para ir munindo essa plataforma de um material assim precioso, né? Com 1 ou 2 comunicadores no meio, sabendo como se comunica a ciência, né? Como a ciência passa a ser respeitada para fora dos muros da universidade. Então, estou de acordo, Rafa, acho que tem que ser. Bom, a Patrícia, querida, está aqui com a mãozinha levantada. Vamos em frente. Diga, querida. Bom, primeiro, acho que eu queria dizer que o roteiro proposto, eu penso que ele abre já muitas frentes agora para pensar, né? Agora, eu queria colocar um ponto que acho que é talvez uma colaboração que faça a interface entre as humanidades médicas e aqui, porque eu venho trabalhando mais no sentido das plantas, né, que elas têm uma função medicinal. Bom, isso me levou diretamente para a linguística, e eu venho estudando bastante a parte depois da linguagem das tribos do Grã-Pará. E para mim impressionou muito, né, como isto nos registros que existem, né, a mudança de uma letra, a mudança de um modo deles falarem uma palavra, isso significa um ritual, né, e um ritual muito complexo de como se lida com a terra, de como se escolhe a semente, de como se planta, e depois de como isso estava dentro de um conceito, né, uma cosmovisão, de preservação, da construção desse jardim e da preservação. E claro que, para mim, meu interesse é medicinal, até por causa da área de formação. Mas queria dizer que eu acho imprescindível que a gente olhe, sim, para a linguística, e é claro que uma linguística, né, que nos dê um pouco de entendimento desta comunicação, de como é feito todas essas funções de manejo, né, da terra e
enfim, né, daquilo que se considera alimento e do que se considera veneno, né, e de como eliminar o veneno da terra, né, para que o alimento ele realmente seja visto nas suas maiores propriedades, né? Então, eu acho que esse pensar é que talvez eu pudesse contribuir em algum momento. É só isso. Ana, acho que você está sem. Estava com o microfone fechado. É que caiu a Márcia, ela estava tentando voltar, e eu estava tentando pedir para a Camila ajudar. Mas estava Conseguiu? te ouvindo o tempo inteiro. Não, por enquanto não. Não, né, Camila? Opa, Não, estou tentando colocar aproveitando, ela Ana, por aqui, estou tentando mandar o link. Nada, gente. que, Hoje foi dia. que estranho, né? A Márcia é do Teams. Ana, só para você saber, o Luiz Carlos mandou uma mensagem que infelizmente ele não pôde vir hoje, tá? Mas ele está Ah, que dentro. pena. Ele sempre muito atento. Depois a gente manda o link para ele, nosso Isso. representante lá no Rio. Então, mas eu estava te ouvindo o tempo inteiro, Patrícia. Então, acho que entra naquela parte que nós dissemos, que são as contribuições específicas, né? Dentro desse quadro mais geral, do que é o manejo da terra, o que se planta, como e tal, e como diz o Rafa, tem um componente sociopolítico histórico fortíssimo, né? Eu sei bem o trabalho que você vem fazendo, então acho que, nossa, a plataforma vai adorar ter coisas tuas, né? Em colaboração com a gente ou individualmente, como seja. Eu acho que nós vamos ter um diálogo muito profícuo com o pessoal de humanidades médicas, por conta de tudo isso que está sendo dito aqui e que a Márcia já vinha me falando, é sobretudo a questão alimentar que está por trás e que é um dos maiores problemas médicos da atualidade, né? Acho que nós vamos ter um diálogo bem profundo com o pessoal das humanidades médicas, com o novo grupo que vai abrir, né? Segurança alimentar, sim ou não, e etc. Porque o planeta vegetal tá falando do background disso o tempo inteiro. Então, sem dúvida, Patrícia, vamos em frente. Não sei o que aconteceu, eu acho que antes da gente concluir a nossa reunião, eu queria muito que a Márcia estivesse aqui. Todos nós queríamos, né? Mas, pelo jeito, gente, esse Teams está dando canseira hoje, hein? A Márcia disse que já escreveu, Camila. Sim, ela entrou na mesma tela que a professora Ione antes, tipo, como se fosse um lobby, só que não existe, eu cancelei o lobby para essa reunião. E aí? Eu vou tentar sair de novo para ver se ela consegue entrar para dar um tchau, aí eu volto para terminar a gravação. Tá bom. Então, nós estamos fazendo a coisa do elevador, né, né, Ione? Como a Ione falou, entra, você sai para o outro entrar e fecha a porta do elevador, você fica do lado de fora. Então, tá certo. E Teams. Vamos lá. Então, gente, mais alguém quer colocar alguma coisa? Nós vamos pedir para o Raj dar uma olhadinha nos arquivos dele, quem do agronegócio, por favor. E você já se coloca, por favor, também no debate, na conversa que haverá na segunda sessão, acho que maio, a Márcia falou, né? A de abril tem que ser alguém do agronegócio. Vá dizendo para a gente aí quem que você encontrou. Nós vamos perguntar para outros amigos que conhecem da Embrapa, para trazer um ou dois, né? Para contar para a gente o que de fato e o que de ficção tem com esse pessoal do agronegócio, né? Nos preparando para ouvir, né? Ninguém vai agredir nem nada, mas para fazer muitas perguntas, eu acho, né? Vamos colocar a Amazônia Jardim e a Amazônia
Aí, a Márcia entrou pelo Celular. Pelo celular. Muito bem. Mais alguma coisa, gente? Ou já estamos nos preparando para a próxima reunião e a coisa bem estimulante que vai ser contribuir com a plataforma, seja com conteúdos, publicações, etc., seja com a parte de comunicação, como o Rafa já está nos chamando a atenção aqui. Tá certo? Mais alguém? Alguma coisa? Vamos encerrando, então? Bom, gente, sempre um prazer passar esse tempo aqui com vocês. Mês que vem de novo. Deixa eu avisar que mudou a data, porque eu tinha uma palestra em outro lugar e ia ter que faltar. Então, meus colegas acharam melhor mudar a data. Espero que não seja problema para nenhum de vocês. Né? Estava marcado para o dia 16, que era a véspera da saída do pessoal para a Páscoa e tal. E eu estou indo para falar de eugenia, para um pessoal lá de Monteiro Lobato. Vamos ver o que sai disso, o que eles esperam ouvir sobre a história da eugenia no Brasil, que é uma história arrepiante também. Mas aí mudou para o dia 23. 23. Espero que ninguém tenha problema com isso. Dia 23, nesse mesmo bate-canal, que espero que melhore, e na mesma bate-hora, às 18 horas. Até lá, nós vamos ter um profícuo intercâmbio com o Raj, para ver se você vai passando para a gente quem você sugere. A Márcia deve falar com o pessoal ligado ao professor José Maria também, né, Márcia? Sim. Para ver se a gente traz... Hein? Estou marcando... Para abril. Diga. Não, meu amor. Do agronegócio agora. O Raj... É porque o Raj conhece o pessoal do agronegócio, a gente que não conhece. Sim. Entendeu? É como o professor José Maria, ele conhece também, nós não. Então, vamos ouvir um ou dois aí o que eles têm a nos dizer. Vamos escutar, né? Para ter uma contraposição, é o que os filósofos dizem, você só conhece a luz pela sombra, né? Se você não conhecer a sombra, raramente você vai saber o que é luz. E, de repente, alguém ligado à Embrapa, né, que talvez possa falar alguma coisa e tal. Do agronegócio, inclusive. Do agronegócio. Vamos ouvir para ver o que a gente contrapõe depois. Não sair aí como a gente saiu desde a nossa época de estudante, falando mal, mas conhecendo pouco, né? Quer dizer, conhecendo as consequências, isso sim, mas não por dentro, né? Então, estamos contando com o Raj, com o José Maria para falar com alguém da Embrapa, para trazer um ou dois. Podem se preparar que vem coisa aí, tá bom? Vamos começar por isso. E vamos começar com os trabalhos também individuais para poder nutrir a plataforma que vem aí. Tá bom? Apoio para pesquisa, etc. Ione, a parte química. A parte química, vamos lá, da Teca. Vamos entrar em contato com o Érico e com a Luma e vamos fazer um trabalho aí sobre a Teca. Ou com a Patrícia, sobre as plantas medicinais. Ou ainda com o milho, que a Ione apresentou, ela poderia escrever alguma coisa para a gente colocar. Ótimo! Vamos lá. Então, vamos em frente, gente. Vamos lá. Estamos aqui para apoiar do jeito que for, Ione. Tá. Vamos fazer esse pequeno grupo. Nós éramos 50 originalmente, mas esse pequeno grupo está bem fiel desde o segundo semestre. Eu acho que é um grupo muito animado. Vai dar muito samba daqui, muito. Vamos em frente, então, gente. Mais alguma coisa? Se não, boa noite para todos. Prazer enorme estar com vocês. Boa noite. Boa noite, turma. Tchau, gente. Boa noite. Tchau.